preparei uma palavra hoje, né, para os nossos corações, uma palavra muito simples, mas uma palavra com princípios bíblicos, ajudando vocês a entender, mesmo que nossa igreja ela esteja bem moderna, contemporânea, a gente está mudando muita coisa, mas princípios e valores não mudam e não podem mudar, fundamentos não mudam. Nós estabelecemos 10 fundamentos que a Shalom foi estabelecida desde o começo, está sendo estabelecida, e quando olhamos para o futuro, nós queremos continuar estabelecendo. Primeiro deles é amor. Você vai ver nessas paredes os 10. Amor, crescimento, generosidade, trabalho, inovação, células, prosperidade, avivamento, caráter e simplicidade. Então, sempre que você olhar essas palavras, são palavras que traduzem o nosso DNA. E eu vou falar hoje de um tema, parece muito óbvio para você, para nós que servimos a Deus. O tema, confie em Deus. Pastor, mas todo mundo confia em Deus. É verdade, graças a Deus eu acho que está assim, mas eu percebo que às vezes o nosso nível de confiança vai diminuindo. E quando eu vi esta cena, eu espero que nunca aconteça comigo, com você, nem na nossa igreja, em nenhuma igreja no Brasil. Eu estava na Alemanha e numa igreja evangélica na Alemanha, eu soube de uma realidade extremamente impensável algum tempo atrás. Alguns funcionários daquela casa, que servem aquela casa, eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam em Deus. Eles trabalham numa igreja cristã, mas são ateus. Eles não acreditam em Deus. E a explicação deles é muito simples. Como acreditar em Deus? E a pergunta que eles fazem: você acredita em Papai Noel? Claro, eu não acredito em Papai Noel, é a resposta. E eles respondem: mas é por isso que nós não acreditamos em Deus. Acreditar em Deus é a mesma coisa que acreditar no Papai Noel. Na verdade, nós sabemos que há uma grande diferença. Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, o que deu a vida para nós, o que nos preparou salvação. E Papai Noel, você sabe que é uma história e uma lenda. Observando a vida, o dia a dia das pessoas, você vai compreender por que eu estou trazendo esta palavra para vocês nesses dias. E o texto que eu escolhi é Salmos 37, verso de número 5. Salmos 37, verso de número 5. Diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quando eu contar 3, leia para você mesmo bem alto esta porção da palavra de Deus. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. Entregar nossa vida significa deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Entregar o que somos e o que temos nas mãos de Deus. Confiar inteiramente em Deus e a Deus. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deixa um pouquinho esse texto, parece um texto bem fácil de compreender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a base da nossa confiança, é a nossa capacidade de acreditar e de confiar. Pois quem de Deus se aproxima precisa crer que ele existe. Muito interessante, né? Se Deus, para que nós confiamos em Deus, para confiarmos em Deus, temos que crer que ele existe. Agora, essa última parte, eu queria que você olhasse. Me parece que há pouco ensino na igreja sobre esta última porção da Bíblia. A senhora tem falado muito sobre isso, ela tem desenvolvido esse assunto. Esses dias eu acho que ela falou na vigília da chácara, mas muitas pessoas
elas não acreditam, ou se acreditam, vivem contrário àquilo que acreditam, que Deus é galardoador, ou é o Deus que recompensa aqueles que o buscam. Na eternidade haverá recompensa do nosso serviço a Deus. Naquilo que a salvação é de graça para todos. A salvação é um ato do sacrifício de Cristo em favor de todos. Todos nós seremos salvos da mesma maneira, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agora, o que nós fazemos depois da nossa salvação, o que nós fazemos como oferta de sacrifício a Deus e ao seu reino, na eternidade haverá recompensa. Nós estivemos na terça-feira fazendo o jantar dos pais espirituais dessa casa, e aquela noite se tornou uma noite de muito reconhecimento e honra para as pessoas que serviram a esta casa desde o começo desta obra, já por muitos e muitos e muitos anos. Nós não podemos atender todos naquela noite. Nós atendemos um grupo de 100 pessoas, o ano que vem queremos atender outro grupo, e farão parte os filhos fundadores dessa casa. Pessoas que se dedicaram, pessoas que se esforçaram, pessoas que abriram mão dos seus bens para abençoar e para construir o reino de Deus. E construir essa casa. Então aquela era uma noite de honra, e eu tinha muita alegria de falar de cada pessoa, né, que eu lembro que lá no começo eles doaram móveis da sua casa, eles doaram bens da sua casa para ajudar a comprar esse terreno. E aí eu penso, aqueles que fizeram isso e aqueles que nada fizeram na época por amor a Deus e essa casa, não é justo que na eternidade recebam a mesma recompensa. Não é justo que numa festa como esta, eles sejam honrados da mesma maneira. Então eu creio que eu e você precisamos compreender que haverá, Malaquias diz, haverá uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Pessoas que abrem mão de coisas que poderiam usufruir para servir. Por exemplo, eu sempre penso, meu Deus, todas as pessoas que com muito sacrifício ganham seu salário, sua aposentadoria, seu 13º, seu PLR, e tiram 10%. Gente, 10%, diga 10%. 10% é muito dinheiro, irmãos. Todo mês, 10% do seu salário. Porque eles creem em Deus, eles querem ajudar a obra de Deus, eles querem honrar a Deus e ver o seu reino crescer. E aquele que está na casa de Deus, mas nunca sequer tira 1 centavo para abençoar o reino de Deus e para abençoar, usufrui de tudo, mas nunca dá nada. Você acha que na eternidade essas duas pessoas vão receber a mesma recompensa? Claro que não. Se Deus é justo, não será dessa maneira. E a Bíblia diz que é necessário crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Haverá uma recompensa. Eu sirvo a Deus desta forma, porque eu creio nisso. Jesus disse que não é para juntar tesouros nessa terra, mas é para juntar tesouros no céu. Quais são os tesouros que nós vamos ajuntar no céu? Como ajuntamos tesouros no céu? Isso é uma palavra para outro dia, mas o escritor aos Hebreus diz, né, que esta fé, ela deve nos levar a crer nesta recompensa que Deus nos dará na eternidade. Quantos creem que haverá galardão e você espera receber alguns deles na eternidade? Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Agora, quando confiamos em Deus, né, por que devemos confiar em Deus e o que acontece quando nós confiamos em Deus? Isaías 64, verso 4, é o versículo predileto da Sinorá. Isaías 64, 4, está escrito assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu,
e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que trabalha por nós. Deixa eu me perguntar, quantos pais eu tenho aqui hoje à noite que trabalham em favor dos seus filhos? Levanta bem alto a sua mão. É tão fácil para nós trabalharmos em favor dos nossos filhos, porque nós amamos os nossos filhos e trabalhamos muito em favor dos nossos filhos. Depois que eles nascem, a nossa vida basicamente vive em função de trabalhar para eles. As irmãs fazendo comida para essa criançada, lavando e preparando roupa, o tempo todo os homens trabalhando, e mulheres também, pegando o dinheiro, investindo, gastando em favor das crianças. Os pais trabalham pelos seus filhos. E a Bíblia diz que nós conhecemos, existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você já teve alguma experiência de ver Deus trabalhando em seu favor? Deus trabalhando por você? Eu lembro que alguns anos atrás, as meninas eram pequenas e sempre tivemos um ritmo muito acelerado, servindo a igreja, fazendo visitas e tantas coisas. E um dia eu estava preocupado, que talvez não estava cuidando bem da nossa casa, sacrificando muito nossas filhas. E as pessoas às vezes dizem que isso pode causar revolta nos filhos em relação à igreja e a Deus. E eu estava orando, Deus, como devo fazer para garantir que a minha casa vai ser bem cuidada e eu cuidando da tua obra? Deus levantou uma irmã que entregou uma palavra, porque Deus sonda o coração, e ela disse: meu filho, o Senhor te diz, cuida da obra dele, que da tua casa ele cuida. Então diga assim: cuidar da obra de Deus, que Ele cuida da minha casa. Você precisa entender esse contexto, mas foi isso que Deus disse. Um dia, quando nós passamos por um momento extremamente difícil na nossa casa, sofremos um assalto alguns anos atrás, e minha família estava com arma na cabeça. Então eu lembrei, eu disse: Senhor, eu tenho cuidado da tua obra, e agora eu preciso que esta palavra se cumpra. E Deus realmente cuidou da nossa família, da minha família, e nada de mal nos aconteceu. Diga aleluia. Lembrei de outra história. Nós sempre tivemos muito envolvimento com a comunidade, com a igreja, e ontem mesmo, num momento de festa tão linda que nós estávamos vivendo aqui, na quinta-feira, sexta-feira, na abertura da festa, no intervalo, eu fiquei sabendo da morte de uma ovelha muito querida a esta casa, o Adilson, esposo da Andréia, que é cunhado do Elton lá de Araucária, esposo da Ângela, um jovem senhor que morreu aos 42 anos, ali no Passaúna. Ao salvar o seu filho que tinha se afogado, ele foi socorrer o filho e acabou falecendo. E ontem à tarde eu estava lá, nesse enterro, junto com o Carlos Rogério e muitos irmãos aqui da igreja, servindo lá. E eu lembrei, preparando essa palavra, um Deus que trabalha por mim e trabalha por nós. Muitos anos atrás, eu terminei o terceiro culto lá na Vila São Pedro, e recebi a notícia que um jovenzinho que estava no segundo culto, de 14 anos, 13, 14 anos, tinha sido atropelado na 1º de maio e tinha morrido. Logo eu fui para lá, e aquele tumulto todo, ele tinha sido atropelado por um motorista bêbado, que morava aqui pela região. E esse motorista foi preso. E eu acompanhei, porque era uma família que estava chegando na igreja. No outro dia, no velório, na hora do culto, estava toda a mídia como é que chama essa mídia de tragédia? Essa mídia sensacionalista, policial, isso, a mídia policial. Então estava lá os canais de televisão, repórteres, toda aquela turma lá, e queriam fazer cobertura, e tinha levantado um grupo de pessoas extremamente revoltadas, que representavam justiça, e fazendo movimento e tal, e eu queria fazer o culto, e eles lá querendo fazer entrevista, para fazer aquela coisa toda. Eu queria fazer o culto, não dava, e aí eu
falei com os pais, eu falei aos repórteres, olha, agora eu vou fazer o culto, e nós não queremos que vocês interrompam o nosso culto, que entra aqui na casa, que vocês venham aqui para criar qualquer dificuldade. E um dos repórteres ficou muito revoltado e falou, quem você pensa que é para ficar agindo desse jeito? E esse movimento, um movimento político, já entrou no meio do repórter, falou, esse pastor, ele é amigo do bandido, e ferveu o negócio. Pensa numa confusão, aquelas que eles gostam mesmo assim. E aí eu tentando me justificar que não era, e aí os repórteres, os câmeras já ligaram as câmeras, os repórteres começaram a falar, e aqui esse pastor e tal, e eu não sabia. Pensa numa coisa horrível. E eu fui lá fazer o culto, e aí saiu, a gente foi lá, e eu falei, meu Deus do céu. E aí eu sabia que a matéria de alguns jornais à noite ia sair aquela situação, ia sair meu nome, ia sair o nome da igreja, e eu fiquei muito desesperado. E eu pensei, Deus, o que eu vou fazer? Uma pessoa da igreja conhecia um dos diretores de um daqueles programas e falou, pastor, eu posso ligar para esse diretor para ver se ele não coloca essa matéria no ar. Mas eu falei, eu sei como essas coisas de sensacionalismo de televisão e rádio e jornal. Aí eu falei, não deixa eu disse, Deus, o Senhor diz na tua palavra Isaías 64:4 que o Senhor trabalha em favor daqueles que te servem. Eu só estava servindo ao Senhor, eu só queria servir aquela família, eu só queria honrar aquela família. Eu não tenho nada de defender bêbados, bandidos, o Senhor sabe disso. Deus, então o Senhor julga a minha causa. Se por acaso eu mereço ou a igreja passar por essa vergonha, não tem problema. Mas se não, Deus, que não permita que essa coisa aconteça. A gente foi para a igreja aquele final de tarde para orar, e chegou o horário dos jornais, e alguns canais de televisão passaram realmente o que aconteceu, passaram lá o tumulto, mas toda vez que eu ia aparecer, cortava a imagem. E eles não falaram nada da igreja, e não aconteceu nada com a gente, porque existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, daqueles que nele confiam. É maravilhoso a gente poder servir a Deus dessa maneira, saber que tem um Deus que está trabalhando por mim, que tem um Deus que está trabalhando por você. Diga assim, eu tenho um Deus, bem bonito, eu tenho um Deus que trabalha em meu favor. Sabe por que essa confiança em Deus é interessante, é importante? Porque ela ajuda a gente resolver um problema sério desta geração. Ou esta geração é depressiva pelo um passado mal resolvido, ou esta geração é muito ansiosa por medo de um futuro que ainda não chegou. E Jesus vai trabalhar muito nessa área de ansiedade. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina algo extraordinário. Se nós confiarmos em Deus, veja o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. A partir do verso de número 25, diz assim, portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando nós confiamos em Deus, então esse nível de ansiedade vai desaparecer da nossa vida. Eu essa semana passada, eu precisei fazer uma consulta. Sou muito preocupado com saúde, sempre faço exames regularmente, mas a senhora sempre disse que eu como muito mal, como pouco e mal, e que eu precisaria consultar a nutricionista dela. E aí eu fui lá para consultar a nutricionista, e ela começou a fazer algumas perguntas para mim. E o que eu comia, como eu comia, e aí ela fez uma pergunta assim, ela disse, você pelo tipo, né, que você se apresenta nesse estado, vocês nem sabem, descobriu gordura em mim, tu acredita? Saí de lá quase em crise. Estava indo tudo bem, a consulta estava indo bem, até que ela pôs a máquina, aqui no braço está legal, nas costas, na perna, não achou gordura nenhuma, aqui para baixo, mas ela pôs aqui. E vocês sabem como é, né? Isso. E achou gordura aqui. E ela pôs aqui na frente e achou também. E ela decretou um estado de obesidade avançado. E ela vai me dar uma dieta bem puxada a partir de terça-feira. E eu estou preocupado que eu acho que eu não vou conseguir fazer por causa do meu ritmo de vida. Eu vou logo para a bariátrica para resolver essa situação. Não, estou brincando, tudo isso é brincadeira. Mas ela disse, você tem ardência, queimação no estômago? Eu disse, não. Ela disse, você tem gastrite? Eu falei, não. Ela disse, mas você não tem assim azia? Eu falei, não. Na verdade, eu vou dizer para você por que eu não tenho. Eu tenho tudo para ter, mas eu não tenho porque eu aprendi a confiar em Deus. Porque a ansiedade é que gera todas estas coisas, a preocupação com o amanhã, esse desespero com o que pode vir a acontecer, é que gera esse tipo de enfermidade chamada ansiedade, que está abalando tanto adolescentes e jovens, e também alguns adultos, esse medo desesperado do amanhã. Se você tem uma dor em qualquer lugar do seu corpo, você já acha que tem um câncer. É tão interessante, talvez você já recebeu esse diagnóstico. Quando você leva uma criança que está com febre, eu lembro das meninas, a gente levava no médico, tinha febre, era ouvido, infecção de ouvido, ou infecção de garganta, e já davam antibiótico. Nós adultos, eles não falam que é ouvido e garganta, não é assim. O que eles dizem para a gente? Você está estressado, cansado. Quem já recebeu esse diagnóstico de cansado? Porque essa doença, é a ansiedade. Jesus, lá mais de 2000 anos atrás, ele já vai dizer, gente, não vivam ansiosos. Eu acho maravilhoso. Eu aprendi a aplicar esse remédio de Jesus na minha vida, para não viver ansioso, para não viver preocupado com o dia de amanhã. Por quê? A gente nem sabe se vai ter o dia de amanhã. Então ele diz, aprendam a descansar em Deus. A confiança em Deus te leva a descansar em Deus, a poder ter uma qualidade melhor de vida. Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Essa doença chamada cansaço, essa doença chamada estresse, essa doença chamada ansiedade, ela pode ter uma causa na maneira como nós lidamos com a nossa fé. Se nós aprendemos realmente a descansar em Deus e a confiar em Deus, nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor. Alguém disse, não sei se é uma estatística confiável, mas mais de 95% daquilo que causa ansiedade na nossa vida, que nós achamos que são desgraças que vão acontecer, não acontece. Deixa eu te perguntar, como eu, quantos pais
que aguardavam seus filhos chegar num determinado horário em casa, e eles não chegaram, atrasaram, e você já pensou que seu filho tinha se acidentado, já achava que tinha que passar no hospital para procurar o seu filho, e talvez já ir no ML, porque quem já teve esse tipo de pensamento? Todos nós, quase todos nós como pais, nós ficamos preocupados e ansiosos. Quantos de vocês já pensaram em algum momento que você poderia ser demitido do seu emprego? Quem já pensou que isso poderia acontecer com você? A ansiedade é o mal desse tempo. E Jesus está dizendo, se você confiar em Deus como os pássaros, então a sua qualidade de vida vai melhorar. Isaías diz, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Eles vão correr, eles vão trabalhar. É interessante que nesses dias, o ritmo desta casa é muito puxado. Nós viemos 3 semanas atrás, as mulheres estavam lá naquele grande evento do Encontro com Deus. Semana passada teve o grande que eu falei errado aqui, o grande espetáculo, eu falei o quê? Festival. Fui condenado terrivelmente, porque eu errei isso. E para mim tudo é a mesma coisa, festival, espetáculo, qual é a diferença? Então teve aquele festival de dança aqui, teve espetáculo de dança, muita gente. Agora a festa, muito trabalho. E o que Deus diz que a gente vai cansar, nós fisicamente, mas ele fala, você não vai ficar exausto. E não vai ter aquela canseira que faz a gente ficar para baixo. Não, ele diz, os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E eu sou muito grato a Deus, porque Ele tem renovado as nossas forças. E minha palavra de hoje é esta, confie em Deus, que isso vai agregar qualidade de vida a você. Você vai dormir melhor, você vai estar melhor com a sua família, você vai ter um casamento. Quantas brigas de casamento tem, porque a gente não consegue confiar aquele problema a Deus. A gente não consegue confiar aquela situação a Deus. Quantas vezes o dinheiro vai faltar? Nessa casa, quantas vezes a situação ficou difícil? Mas eu aprendi, como diz o salmista, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer. Entrega, confie no Senhor, que Ele tudo fará. Meu irmão, minha irmã, vamos ficar de pé. Meus queridos já me comunicaram, graças a Deus, e eu estou caminhando bem dentro do tempo, e eu queria, como hoje de manhã, tem momentos que Deus me dá direção para isso, eu queria orar por você, porque eu aprendi a aplicar esse princípio do Salmos 37, verso 5 na minha vida, aprender a confiar em Deus, isso traz segurança, isso traz tranquilidade interior. E não era sempre assim, eu sempre fui muito ansioso. Quando eu conheci a Senorá, eu tinha um nível de ansiedade tão grande, estava convertendo, que quando tinha uma Copa do Mundo, que ela ia terminando, eu falava, só daqui a 4 anos que vai ter outra Copa do Mundo. E aí eu pensava, será que eu vou estar vivo? Eu pensava, será que alguém da minha família vai morrer nesses 4 anos? Que será de ruim que vai me acontecer? Porque pessoas ansiosas sempre têm pensamentos negativos, nunca pensamentos de coisas boas. Eles brotam de dentro, quando você vê, você está pensando. E você perde a sua capacidade de controlar suas emoções, e vai suando frio, e vai roendo a unha. Eu não sei se tem alguém que rói a unha, mas se tiver, eu queria orar por você. Eu queria hoje à noite te abençoar, para que você, porque roer a unha é um dos sinais de ansiedade. Eu não sou psicólogo, mas eu sei que é assim, porque a pessoa fica nervosa. Eu vejo os torcedores do Paraná Clube, tudo sem unha, e porque o nervoso, Como eu posso te abençoar hoje à noite? Se você reconhece, pastor, eu sempre pensei
e acredito, né, que confio em Deus, mas eu percebo que eu preciso aprender a confiar melhor para que essa ansiedade saia do meu interior. Se você quer que eu ore por você, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você rói a unha falando sério, bem, eu gostaria de orar por você, porque eu acredito que o Espírito Santo, Ele, às vezes Ele olha para nós. Quando eu vou buscar a Deus para preparar uma palavra para a igreja, eu não tenho noção do que devo falar muitas vezes, eu não sei o que devo falar. Então eu fico orando e falo: Senhor, me ajuda, qual é a necessidade do teu povo? Eu não sei, o que vai dentro do seu coração, eu não sei. Mas eu penso que quando o Espírito Santo nos dá uma direção, é porque Ele sabe de que Ele mesmo quer abençoar aquelas pessoas. Eu queria muito, que você colocasse a mão no seu coração, e que você, enquanto nós vamos adorando ao Senhor, que você pudesse dizendo: Senhor, me ensina a confiar em Ti nesse nível que o salmista confia. Me ensina, Senhor, a entregar a Ti toda a minha ansiedade. 1 Pedro 5:7, é meu remédio para a ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, por alguma razão, às vezes quando eu fico ansioso, alguma coisa dá errado, tem alguma coisa que eu não consigo resolver, então eu recito essa porção de 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre Jesus nessa noite a sua ansiedade, a sua preocupação. Jesus disse: não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupem, entregue nas minhas mãos, e eu vou abençoar, eu vou cuidar de você. Vamos adorando ao Senhor, e você vai entregando a sua ansiedade diante do Senhor agora. Pai, eu quero abençoar Jesus. Pai, vai tirando esta ansiedade dos meus irmãos, Pai, das minhas irmãs. Espírito Santo, move nessa noite.